Bom, então está aí iniciada a nossa gravação, né? A gente está vendo então aqui a configuração da continuidade do exercício que a gente começou semana passada, né? Então a ideia é fazer a configuração dos equipamentos que estão nos escritórios, no escritório com essa sala de equipamentos que tem aqui, né? Na sala de equipamentos nós temos um switch e um servidor. O servidor já está pré-configurado. Qual a ideia quando se monta uma rede? É trabalhar com o que a gente chama de cabeamento estruturado. Um cabeamento estruturado, imagina o seguinte: nós temos uma sala, ou uma construção com uma série de divisões, vamos botar aqui uma sala com outras salas, tá? De qualquer maneira aqui, tá? E em algum lugar fica o centro da rede. Vou botar aqui, seja nesse ponto aqui, né? Então a ideia é colocar tomadas pelas salas, colocar tomada aqui, colocar tomadas, tá? Não se preocupando nesse momento com o layout, né, que tem as salas, mas sim preparar a sala para que possa receber qualquer configuração, né? E a gente faz a ligação. Eu tenho as tomadas, aqui eu tenho um switch, né? O que a gente faz? A gente coloca um patch panel, tá, para fazer a parte física. O patch panel é um equipamento que a gente viu semana passada, uma foto dele, onde a gente faz a ligação dos cabos entre as tomadas. Então, se a gente pega essa tomada aqui, essa tomada vai ter um conector RJ45, onde vai entrar um cabo de rede. Um patch panel também é formado por uma série de conectores RJ45 na parte da frente. E a gente pega e faz a ligação das tomadas com cabo. Então, a gente liga essa tomada no patch panel, liga essa tomada no patch panel e sai ligando todas as tomadas no patch panel, né? Por aí, e aí vai. Com isso, a gente fica com um cabeamento físico, né? Um cabeamento efetivamente ligado, independente da configuração que a gente vai ter, né? Qual é a ideia das tomadas? Uma vez que eu tenho as tomadas na sala e elas estão ligadas ao rack, tá? Se eu coloco uma mesa nesse ponto aqui, né, eu posso ligar os computadores nessa tomada, né? Se agora não quero mais a rede aqui, mudou a pessoa da sala, mudou o chefe, ele gosta de um layout diferente, ele quer a mesa aqui, eu tenho a tomada aqui, tá? E mesmo que eu não tenha uma tomada muito próxima, por exemplo, vamos supor que a porta seja aqui, né? Agora o chefe quer a mesa aqui, não tem uma tomada próxima, tá? Mas tem como eu puxar pelo canto um cabo para chegar até a tomada. Então, quando eu coloco tomadas nas salas, tá? Uma pessoa com experiência, ela consegue dizer facilmente onde os pontos principais das tomadas, e eu faço as ligações dessas tomadas no patch panel, o que acontece, né? Agora, olhando aqui o lado do rack, eu tenho um rack, tá? E eu tenho um patch panel nesse rack, né? A mesa está aqui na tomada 1. Essa tomada 1 está ligada à porta 1 do patch panel, né? Aí aqui tem um switch, né? Um patch panel e um switch. Eu vou ligar aqui o computador, então, tem a portinha do patch panel, né? E o switch tem várias portas dele. Eu ligo um cabo, né, da porta 1 do patch panel ao switch, né? De repente, a mesa vai vir para cá, onde está a tomada 2, né? Vou ligar o computador na tomada 2. Se eu tenho um cabeamento estruturado dessa forma, o que eu faço? Eu simplesmente tiro esse cabo que está na tomada 1 aqui, já que essa tomada 1 não vai ser mais utilizada, e ligo esse cabo na tomada 2, lá no switch, né? E aqui na sala, eu faço a ligação do computador que está na mesa à tomada 2, né? Então, os esquemas de reconfiguração ficam bem mais fáceis. A gente separa o cabeamento da lógica da rede. Então, a estrutura que a gente vai montar na rede, o layout que terá a sala, não é do controle do pessoal de TI, né? Cada indivíduo, cada setor tem a possibilidade de montar o layout da maneira que ele quiser. Então, como a gente facilita o nosso trabalho? Coloca tomadas, faz as ligações das tomadas no patch panel e qualquer reconfiguração é mexer, botar o equipamento naquela tomada e se a tomada já não estiver ligada ao switch, faz a troca com um pequeno cabo, que a gente chama de patch cord, e faz a ligação do patch panel switch. Então, as configurações ficam muito mais fáceis, tá? Também, às vezes, é comum acontecer um problema num cabo específico, né? Normalmente, a gente bota tomadinhas com 2, 3 cabos, tá? Desculpa, a caixa com 2, 3 tomadas, 4 tomadas, tá? Então, vamos supor que deu problema na tomada, você também pode simplesmente ligar na tomada do lado e novamente mudar o cabo aqui para a tomada do lado, tá? Então, a gente fica com redundância, fica tudo mais facilitado. A parte de telefonia pode passar pelo mesmo cabeamento,
Tá? Então, por isso que a gente usa esse tipo de cabeamento. Então, vindo aqui, tá? Para fazer esse tipo de estrutura, o que que a gente faz? Né? A gente bota um patch panel. Né? Botar um patch panel, a gente vem aqui nos componentes, né? Em componente? Não, deixa eu pegar aqui, pera. Deixa eu lembrar onde é que fica o patch panel. Não, é na parte de conexões. Tá aqui, ó, onde tem patch panel de tomada. Aqui nós temos o patch panel, Cooper patch panel, né, que é o patch panel de cobre, e o patch panel de fibra. No caso aqui, nós estamos usando um cabo normal de rede, que é o cabo de cobre. Então, a gente pega o patch panel, coloca aqui. Aqui nós temos o patch panel. Deixa eu ver se tem a visão traseira dele. Tá, aqui, o equipamento sempre é mostrado a parte da frente. Tá? Mas eu posso clicar aqui, né? Inspect Here. Tá? Aqui tem um aspecto de como é a parte traseira de um patch panel. Né? O que que a gente faz? Uma tomada de rede, ela tem 8 fios, né? 4 pares. Então você repara aqui, ó, aqui temos 4 pares. A gente vem com um cabo de rede por aqui por trás, faz a crimpagem dele aqui, coloca ele nesses conectores aqui. E na parte da frente nós temos como é que fala? A tomada RJ45. Na hora de fazer as ligações, deixa eu parar o mouse aqui em cima, você repara que tem punch down 1 até punch down 24 e jack 1 até jack 24, tá? O punch down é a parte de trás, é onde a gente coloca os fios do cabo. E o jack é a parte da frente, onde a gente coloca a tomada de rede. Né? Então a ideia aqui é na sala fazer a ligação das redes. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar aqui, não está saindo. Tá. Depois a gente vê. Então, vou voltar lá para a sala. Né? Qual é a ideia daqui? A gente montar a parte de cabeamento estruturado. Né? Para esse tipo de sala aqui. Né? A ideia é botar uma caixinha de rede para fazer a ligação desses dois equipamentos. Né? Ligar esse equipamento nesse equipamento sem fio. Ligar também o Wi-Fi, o radinho Wi-Fi ligar na tomada. O notebook ligar para o enlace sem fio no radinho Wi-Fi. Tá? Nessa sala seria interessante ainda botar uma pequena sala, botar uma tomada de rede nessa parede aqui. Tá? Seria interessante também nessa parede aqui e na sala nessa parede aqui do lado. Tá? Para as nossas ligações, vamos botar somente o que é necessário para a gente aqui. Tá? Botar também uma tomada de rede aqui no canto. Tá? Bom, e para fazer as ligações? Né? Para fazer as ligações, nós precisamos puxar os cabos de cada tomada até o patch panel. Né? Vamos ligar apenas 2 tomadas em cada um, para economizar tempo. Tá? Então, a gente vem aqui na parte de cabeamento, nas conexões, a gente vai usar esse cabinho aqui, que é o Cooper Straight Through, né? Que é o cabo direto de cobre, né? Que é o cabo de rede padrão que a gente utiliza. Então, para isso, a gente vai vir aqui na tomada, na caixinha, a gente vê que a caixinha tem 4 tomadas, clica nela, tá? Vou ligar as tomadas 1 e 2. Tá? Então, vou pegar o punch da 1, clica aqui, a gente puxa o cabo, vai ligar até o REC e no REC no patch panel. Né? Então, no caso, a gente vem para a sala de equipamentos, quando a gente clica aqui em cima, ele já abre as opções que nós temos. Então, na sala de equipamentos, nós temos um REC e uma mesa. A gente clicando no REC, nós temos o servidor, o switch e o patch panel. Tá? No caso do patch panel, ligar no punch da 1. A gente viu também que tem como arrumar os cabos. Né? Então, pegar esse cabo aqui, por exemplo, e arrumar pela parede. Tá? A gente clica no cabo e cria o que a gente chama de bend point. Né? Então, vou aqui no bend point, para arrastar o cabo aqui para levar ele pelo teto. Criar um novo bend point. Tá? Então, passando pela parede e vindo pelo teto. Né? Fazendo a ligação agora do segundo cabo. Né? A gente clica no cabo, vai na tomadinha, liga agora o punch down 2, a segunda tomada. Também na sala de equipamentos, no REC, no patch panel, pegar a posição 2 do patch panel. E arrumar o cabo, criando os bend points.
Com isso, a gente faz a ligação da tomada até o patch panel, né? Montando o que a gente chama de cabeamento estruturado. Né? Uma pergunta até, gente? Tá tranquilo? Fazer a mesma coisa aqui na outra tomada, tá? Eu vou mais rapidinho agora, mas se alguém tiver dúvida, abre o microfone, escreve, fica à vontade. Né? Então, mesma coisa. Pega o cabo de rede, liga no punch down, vai lá na sala de equipamentos, no rack, patch panel, vou ligar na posição 3 do patch panel e arrumar o cabo. Deixar arrumadinho. E fazer a ligação da tomada 2. E arrumar o cabo. Bom, com isso a gente fez o cabeamento entre as salas. Né? Bom, como é que a gente faz agora a gente faria a ligação? Bom, no ambiente, né, nós temos aqui um computador, uma impressora e um equipamento wireless para ser ligado. Todos aqui são equipamentos cabeados. Né? Um computador ele tem uma tomada de rede cabeada. A minha impressora aqui também tem uma tomada de rede cabeada. Tá? E o wireless ele precisa estar ligado na rede cabeada para poder fazer a conexão wireless com o restante da rede. Né? Então, o equipamento wireless aqui, como é que a gente liga? A gente usa um cabo de rede, né? Também. A gente pega nosso cabo aqui de cobre. Só que agora eu vou ligar na parte da frente da tomada, vou ligar o conector. Né? Então, vou ligar no jack 1, tá? E vou ligar aqui no radinho. No caso aqui, eu vou ligar na porta internet dele, para distribuir a rede de uma forma separada. Sempre pode arrumar também o cabo aqui. Tá? Então, arrumadinho pelo canto do móvel. Né? E da mesma maneira, ligar a impressora e o computador. Né? Vamos ligar cada um deles. Pega o cabo, liga na porta Ethernet do computador. E vou ligar o computador na tomada 1, jack 1. Tá? Também arrumar aqui o cabo, né, com os endpoints. Fazer descendo aqui pelo pé da mesa. Subindo pelo pé da mesa e vindo pelo cantinho da mesa. Fica arrumadinho. Mesma coisa impressora. Né? Ligar a impressora, uma impressora de rede. Liga na porta Ethernet. Liga na tomada 2. Tá? Por isso a gente tem todos os equipamentos cabeados aqui na sala. Né? Como é que ficaram as ligações? Ligamos o roteador na tomada 1 e computador e impressora nas tomadas 1 e 2 desse aqui. Né? Falta fazer o que agora? Falta fazer ligação dos equipamentos, das tomadas nos switches. Né? Aqui, na sala de equipamento. Né? Tem as tomadas, foram ligadas, ó, tomada 1, tomada 2 do radinho, tomada 1, tomada 2 da mesa onde está o computador e impressora. Se a gente só usou a tomada 1, o que a gente faz? Coloca um cabo, né? um cabo ligando aqui a tomada 1 do patch panel, uma tomada qualquer do switch, botar também na tomada 1. Né? Ligar agora a tomada da impressora, que é a tomada, que é o jack 3 aqui, do patch panel, né? Botar numa porta do switch, e fazer agora a ligação, tá? Da porta que foi ligada à impressora, também numa porta do switch. Né? Então, com isso, a gente tem o cabeamento. Né? Os ativos de rede ligados ao patch panel, né? E na sala onde estão os equipamentos, estão ligados nas tomadas. Tá ok, pessoal? A razão de fazer assim, dessa maneira? Ok?
Beleza. Vamos fazer o seguinte, repara o seguinte aqui, ó. Os equipamentos estão ligados aqui na sala, tá? Repara aqui, tá tudo ligado. O enlace dele está ligado, está ativo, o enlace está ativo, os equipamentos estão ligados, tá? Esse simulador, ele mostra exatamente o que acontece com os equipamentos, né? Vou vir aqui na sala de equipamentos, vou dar um zoom aqui no switch. Bota aqui em cima. Tá? Repara o seguinte, o LED verde, tá, indica uma conexão ativa. Tá? Se eu pegar e botar um cabo de rede ligado aqui no switch, deixa eu pegar aqui. Vou ligar o jack 2, tá? Aqui numa tomada está vazia, numa tomada que está aqui. Eu não tenho nenhum equipamento ligado na tomada 2, na sala onde está aquele radinho, tá? Na parede do radinho. Então, a gente repara que o switch não tem nenhum LED aceso, né? O simulador ele mostra exatamente o comportamento que tem o equipamento real, né? Se eu vier aqui e tirar um cabo de rede, né? Deixa eu matar aqui um cabo de rede. Tirar esse cabo de rede, o primeiro aqui, tá? O LED apaga, não tem nada na porta. Se eu coloco novamente o cabo de rede, o que acontece? Né? O switch entra na fase que a gente chama de negociação. Né? O LED fica laranja. Né? Então, ele vai levar um tempo negociando. Vou tirar aqui o mouse da frente. O LED ele está laranja, né? Significa que ele está ligado, né? Mas não está fornecendo conectividade ainda ao equipamento. Tá? O equipamento ele já percebe que ele está ligado a um switch. A placa de rede do equipamento ela já diz que ela está ligada. Mas enquanto o switch não terminar todas as verificações, ele não vai estar liberado. Daqui a pouquinho vocês vão ver que esse LED vai ficar verde. Né? Pronto, o LED ficou verde. Então, agora o switch está ativo. Tá? Então, esse é exatamente o comportamento do switch. Tá? Não um switch pequeno. Né? Um switch pequeno ele não faz verificação nenhuma, ligou, está funcionando. Um switch mais parrudo, que tem uma série de protocolos funcionando nele, ele terá esse comportamento. Tá? Então, o LED fica laranja enquanto está negociando e depois ele vai ficar verde quando estiver realmente acontecendo a troca. Bom, uma outra opção que a gente tem, né, da maneira como a gente fez aqui, que a gente colocou os cabos, né, o ambiente que também mostra, tá, como seria a simples colocação dos cabos quando largados. Né? Existem equipamentos de rede que são chamados organizadores de cabos. Então, o organizador de cabo é um equipamento que você coloca aqui, normalmente embaixo de outros equipamentos, e ele esconde os cabos. Tá? O cabo passa por ele tem uma capinha e fica escondido. Fica mais arrumado, fica mais bonitinho, fica mais fácil ver as coisas. Tá? Aqui a gente pode simular uma situação dessa, tá? Clicando com o botão direito, por exemplo, tá? E botar Manage All Cables on Device. Tá? Isso significa arrumar os cabos no dispositivo. Né? Então, quando eu coloco aqui, tá? Os cabos ficam arrumadinhos, tá vendo? Como se ficam escondidinhos. Né? Botar aqui também. Tá. Aí os cabos não ficam passando pela frente, inclusive atrapalhando se a gente quiser ver alguma coisa. Ok, pessoal? Bom, vamos ver algumas coisas aqui. Mais que a gente pode ver aqui, né? Então, meu equipamento wireless ele foi ligado no cabo. Tá? A gente clica aqui no equipamento. Ele abriu outra tela, deixa eu puxar para cá. Tá? Nós temos aqui a vista do equipamento. Né? Entrando aqui na configuração do equipamento. Tá? Podemos vir aqui na parte de LAN, de internet, melhor dizendo, tá? Para ver se ele recebeu o endereço IP. Tá? Nós vemos que o equipamento está configurado com DHCP, né? E ele recebeu um endereço IP, que foi o endereço IP 192.168.100. Tá? Então, esse equipamento está configurado e recebeu um equipamento lá do servidor, que nós temos um serviço DHCP rodando naquele servidor. Né? Na parte de Gaia aqui, a gente pode fazer toda a configuração wireless. Antes da gente mexer nos equipamentos wireless aqui no simulador, a gente vai voltar a ver a teoria. Nós vamos ver toda a teoria que tem por trás do wireless para poder entender bem o funcionamento do wireless.
depois nós vamos voltar aqui para fazer esse tipo de configuração no roteador, né? Bom, vamos fazer outras verificações aqui, né? O computador. A gente clica no computador, também vem na configuração, né? Vem na interface dele, fecha a Ethernet. Está para configurado como estático, né? Na configuração estática, a gente tem que configurar o equipamento, né? Normalmente, num ambiente de rede, o que a gente faz? A gente bota o computador para receber os parâmetros de rede por DHCP, né? Que a gente já estudou o comportamento aqui. Então, se a gente clica aqui em DHCP, ele vai fazer uma solicitação DHCP e já tem aqui, ó, por DHCP, ele já tem o endereço IP, ele recebeu o endereço IP 192.168.0.101, tá? E está com a máscara que foi recebida do DHCP também, 255.255.255.0. As configurações globais, tá? Default Gateway 192.168.0.1, DNS Server 192.168.0.10, né? O servidor ele já está pré-configurado, tá? Então, se a gente ver aqui no desktop, a gente obtém os programas que a gente pode executar nessa máquina, né? A gente pode vir aqui no servidor web, melhor dizendo, no navegador web, né? Para fazer um teste, para ver se a rede está funcionando, né? O servidor DNS ele está configurado com um nome que é o servidor.srv. A gente clica aqui, a gente vê que obteve uma resposta do servidor. Então, a gente testa a conectividade, a gente vê que o computador está ligado ao switch, o servidor está ligado ao switch e o computador está acessando o servidor, né? Se a gente clica em cima das páginas, a gente consegue ver o navegador funcionando em contato com o servidor, né? Então, indicativo que a rede está funcionando. Da mesma forma, o notebook. A gente vai ligar aqui o notebook lá no equipamento sem fio, né? Deixa eu ver se já está configurado aqui o wireless. Então, a gente vem na parte wireless, tá, já está funcionando, rede e escritório, tá? Então, já está configurado. Como é que a gente faz uma ligação wireless de um notebook numa rede wireless, né? A gente clica em cima do equipamento, né? O equipamento ele não está com interface wireless, ele está com interface cabeada. Então, vamos desligar o equipamento, trocar a placa de rede, botar a placa de rede sem fio e ligar o equipamento, né? A gente poderia, aqui no Packet Tracer, ele sempre tem uma abinha config que permite a gente fazer as configurações rápidas, tá? Mas vamos fazer a configuração como a gente faria num software mesmo de equipamento. Então, por isso a gente usa aqui desktop, tá? No desktop a gente pode chamar o programa que faz a configuração wireless, tá aqui, ó, o PC wireless, né? Não está associado a nenhum ponto de acesso, tá? Repara aqui, ó, tá? Lembra essa imagem aqui, não tem um sinal de conectividade, tá? Então, um círculo aqui, tá? Se a gente vai fazer a conexão, a gente vem aqui na aba Connect do programa, tá? E vou dar um refresh aqui para procurar pelas redes sem fio disponíveis. Então, repara que é uma rede sem fio chamada rede escritório, né? A cara do software que se usa para configuração depende muito do software específico, tá? O Windows ele tem a interface dele. Essa aqui é uma interface que vem com software de uma placa específica. A gente para aqui, rede escritório. Então, marca a rede escritório, quer se conectar nela, manda conectar, né? No caso, tá configurado ali a senha, redes 1, 2, 3, né? A gente manda conectar. Mandou conectar. Se a gente ver aqui na parte de informação do link, está conectado, ó. Já diz que está conectado, né? A gente vê a qualidade do sinal e a intensidade do sinal por essas barrinhas aqui. Então, se a gente vem aqui, né, nós temos, a princípio, o PC conectado. Para poder testar, a gente volta, né, e vamos testar, por exemplo, pode testar também com web browser. Mas antes vamos ver a configuração IP dele, né? Então, ele está por DHCP, né? Diz que pegou o endereço 10.0.0.101, né? E para a gente testar se está funcionando mesmo, vamos abrir um navegador web.
meio devagar. E acessar a mesma página. Servidor.srv. Nele aqui já funcionou, tá? Então, acessou a página também, normalmente, a página web. Tá? Então, a ideia aqui, tá, foi o quê? Ver as possibilidades que o simulador tem. Tá? Com esse simulador, a gente pode testar uma configuração. Né? A gente viu aqui que a gente monta uma parte de cabeamento. Tá? Isso aqui você pode usar até para documentar uma determinada rede, principalmente redes pequenas. Né? A gente montou toda a parte de cabeamento e a gente faz todos os testes, né? Inclusive de configurações. Né? As configurações de equipamentos aqui, claro que a gente faz, não tem como exportar de um simulador para um computador, e nem faz muito sentido. Mas a gente vai ver aqui as configurações de switches, de roteadores. Né? Essas configurações que a gente faz, nós temos como exportar a configuração e importar no equipamento real. E aí já teremos a rede simulada e totalmente funcional. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Vamos ver agora a parte de rede propriamente dito. Tá? Até aqui a gente está vendo funcionalidades aqui do simulador. Tá? Vamos ver como é que a gente pode usar ele para aprender redes. Né? Para isso, deixa eu abrir um outro exemplo aqui. Tá? Estou pegando aqui. Ver essa rede aqui. Tá? O que temos nessa rede? Tá? Essa rede está iniciando, então repara os enlaces do switch em laranja. Tá? E os computadores já estão ativos, já estão em verde. Tá? Aqui está mostrando exatamente o que a gente viu lá no ambiente físico. Né? Se a gente vier aqui no ambiente físico e entrar lá no nível do REC, ou dos equipamentos, deixa eu pegar aqui. A gente repara, né, que aqui no REC, cadê o zoom? Agora já ativou, tá em verde. Eu vou reiniciar aqui os dispositivos. Tá? A gente repara no REC. Opa, fui para o lugar errado. A gente repara aqui no REC os LEDs em laranja, né, enquanto está vendo a negociação. Tá? Daqui a pouco fica tudo verdinho. Então, nós temos aqui, voltar para o lógico, né, 2 switches, uma ligação entre os switches, tá? E P6, 3 P6, uma impressora, um servidor, tá? E 3 PCs ligados no outro switch. Como é que a gente faz aqui no ambiente de simulação? Né? Primeiro, a gente pode simular, ver se está funcionando. A gente bota aqui, eu vou deixar o mouse aqui sobre o PC1. Né? Cada vez que liga, está pegando uma configuração diferente, porque todas as máquinas estão recebendo por DHCP desse servidor aqui. Tá? Então, vou usar aqui, para exemplo, PC1 e PC4. Tá? PC1, ele está com o endereço IP? Tá, ainda não recebeu. Tá, ainda está 169. Então, o tempo para ele receber a informação do servidor DHCP. Deixa eu adiantar a rede. Tá? PC1 está com o endereço 192.168.0.101. Eu vou botar aqui embaixo para a gente saber isso. 192.168.0.101. Tá? O PC4 está com o endereço IP, está 104. Então, beleza. Ficou até mais fácil. 192.168.0.104. Primeiro, como é que a gente testa uma conectividade de uma rede? A gente montou a rede. Eu quero saber se as máquinas que estão ligadas nesse switch estão falando com as máquinas que estão ligadas nesse switch aqui. Tá? Então, a maneira é, eu vou no computador, tá? Aqui eu estou como se fosse uma rede real, vou no desktop, abro o prompt do DOS e dou o comando ping, pode escrever errado, 192.168.0.104. Tá? Escrevi errado de novo. Ping
192.168.0.104. Né? Você repara o ping funcionando. Tá? Então, uma pessoa que instala uma rede, um dos comandos mais utilizados é o comando ping. Porque com o comando ping você testa se está chegando lá do outro lado ou não. Né? Vamos supor que houvesse um rompimento aqui. Tá? Deixa eu tirar esse cabo aqui. Tirei a ligação entre os switches. Né? Se eu testo, novamente o comando ping, a gente vê que eu não, qual é a resposta que vai dar, o que o computador vai dar. Né? Que não tem acessibilidade. Tá? Request timeout. Né? Então, o ping é o teste mais básico que a gente faz quando está trabalhando com redes. Né? Se o ping não funcionar, nada mais vai funcionar. Né? Então, fazer novamente a ligação aqui entre os switches. Né? Testar novamente lá com o ping. Aí, beleza, está funcionando direitinho com o ping. Né? Bom, como funciona? Vamos ver aqui a parte de simulação agora dele. Né? Aqui a gente está no ambiente de real time. Se você reparar aqui do lado embaixo à direita, né, tem um reloginho, que significa que a rede está funcionando em tempo real. A gente pode passar a rede para simulação, que é para a gente querer entender o que está acontecendo numa rede. Né? Se eu venho aqui na simulação, clicar em simulação, eu abro um painel de simulação. Né? Aqui eu tenho o controle da simulação, eu posso voltar no tempo, clicando no botão para ir para trás. Né? Eu posso ir uma unidade para frente no tempo, clicando no botão aqui de para frente, ou eu posso dar um play. Quando eu dou o play, eu vejo o funcionamento da rede devagar. Né? E aqui eu tenho uma barra de tempo. Se eu jogo ela para trás, a simulação acontece mais devagar. Se eu jogo ela para frente, a simulação acontece mais rápido. Né? Então, vou botar devagar aqui e vou executar novamente o comando ping. Então, só que tem um detalhe, pessoal, aqui. Ele guarda todas as informações, todos os pacotes que passam pela rede. Então, existe um momento em que o simulador ele fica com o buffer cheio. Tá? Eu aconselho vocês a virem aqui, ó, em editar, né, edit, melhor dizendo, options, né, preferências. Tá? Nas preferências tem uma abinha aqui chamada miscelânea. Né? Nessa miscelânea está simulação. O que fazer quando o buffer ficar cheio? A opção padrão é prompt, senão ele vai sempre falar, o buffer ficou cheio, o que eu faço? Aí você toda hora tem que ficar falando para limpar ele. Tá? Eu prefiro botar aqui, ó, auto clear event list. Tá? Então ele apaga automaticamente a lista de eventos. Isso aqui o simulador não vai ficar incomodando quando o buffer ficar cheio. O buffer ficar cheio, ele apaga automaticamente. Tá? Então, para a gente evitar de ficar incomodando aqui, eu já desativei. Bom, então vamos lá. Agora eu vou fazer um ping de novo, do PC1 para o PC4, que está ali. Né? Então, vem aqui no comando prompt e vou repetir o comando de ping. Então, ping. Tá? Só que, o que a gente repara? Agora ele ficou preso aqui, tá? Está na simulação. Então, se eu quiser ver a simulação acontecendo, né, eu vou avançando para frente. Avança um pacote. Tá? Só tem um detalhe, gente, desculpa. Eu preciso primeiro dizer o que eu vou capturar. Tá? Então, tem que vir aqui no filtro de edição. Então, eu vou querer capturar pacotes. Vou botar aqui ARP e CMP, que são dois tipos de protocolos que me interessam. Tá? Então, aqui, ó, aqui está um pacote do ping. Né? Se eu for andando, ele vê que o pacote do ping ele chega até o switch. Né? Quando chega ao switch, o que faz? Ele vai até outro switch, até chegar no outro computador, né, que responde aquele ping. Né? Se eu der o play, né, os pacotes começam a fluir automaticamente pela rede. Né? Lembrando que eu posso controlar a velocidade. Aqui eu botei de propósito devagar. Né? Se eu vier a barra para a direita, já acontece bem mais rápido. Né? Aí foi o primeiro ping, aí ele vai mandar o segundo ping. Se a gente olha aqui o console, né, a gente vai vendo aqui a resposta do ping. No caso, o console já até adiantou tudo. Mas a gente vê os pacotes funcionando, passando. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui.
que eu vou fazer algo diferente agora, tá? Então, eu vou primeiro aqui resetar a simulação, né? O que a gente viu na teoria aqui, né? Que quando a comunicação entre máquinas, ela acontece a nível de enlace, tá? Você tem a camada de enlace, que é a camada onde trabalha a placa de rede, e sempre que uma máquina quer mandar uma informação para outra máquina, primeiro ela tem que descobrir qual é o endereço dessa máquina, né? Ela precisa descobrir qual é o endereço de enlace da placa, porque as placas de rede, elas não entendem IP. As placas de rede, elas só trocam informações pelo protocolo dela, pelo conhecimento dela, pela tecnologia dela, tá? E as placas de rede, elas não têm tecnologia IP. No nosso caso aqui, são cabos Ethernet, então a placa possui uma tecnologia Ethernet. E a gente viu aqui que para que uma máquina possa mandar uma mensagem para outra, ela tendo que saber o endereço de enlace da outra, ela precisa enviar um pacote, primeiro de investigação, que é o do protocolo ARP. Né? Então, primeiro ela precisa descobrir o endereço de enlace da outra máquina, para depois poder enviar efetivamente a informação. Né? Então, no nosso caso aqui do ping, né? Manda fazer novamente. Né? O que eu tenho aqui? Tô na simulação. Né? Vou fazer novamente o ping, só que antes de fazer o ping, deixa eu ver se tem como limpar a tela aqui. Não tem. Tá? Antes de fazer o ping, eu dou aqui o comando, ó, ARP-A, tal qual a gente viu no Windows. Se eu escrever certo, vai ajudar. Ele já tem o mapeamento da rede 104, já está na tabela ARP dele. Tá? Significa que está mandando direto. Então, vamos fazer o que aqui? Deixa eu dar um comando ARP-D, ele limpa a tabela. Tá? Então, se eu vier aqui, ó, de novo, eu não tenho mais a informação. Significa que essa máquina que vai enviar o pacote, ela não sabe qual o endereço da outra máquina para enviar. Né? Então, se eu der o comando agora ping, repetir o comando ping aqui. Ping 192.180.104. Tá? O que vai fazer? Para poder fazer o ping, primeiro ele vai ter que fazer uma descoberta do ARP. Né? Como funciona? Né? Vamos fazer aqui na simulação. Então, o primeiro pacote que ele envia, né? Ele enviou um pacote, né? Se a gente botar aqui o mouse em cima, o tipo do pacote é um pacote ARP, né? Dá para ver type ARP, né? A gente clica aqui no pacote, que informações a gente consegue obter, né? Então aqui a gente vê as camadas do modelo OSI, a gente vê que o ARP ele é um protocolo que está atuando lá na camada 2, tanto que os protocolos não têm as informações de demais camadas, tá? Então aqui ele sempre traz in layers, out layers, né, que são as camadas de entrada e as camadas de saída. Isso aqui a gente consegue investigar o seguinte: esse pacote, quando ele entrar nesse switch, ele tem essa informação. Quando ele sai desse switch, ele tem essa informação aqui. Tá? Só que a gente pode ver mais detalhes. Se a gente pegar aqui, ó, inbound PDU details, né? A gente vê o formato de cada pacote. Aqui, ó, a gente tem o formato do Ethernet, o formato do ARP. O que a gente repara aqui no ARP? Tá? O ARP ele está mandando, tá? Ele está tentando descobrir Oi, eu já vou ler tua mensagem e te respondo, tá? Só acaba aqui. O ARP está tentando fazer o mapeamento do endereço IP no MAC. Então, o que ele tem aqui? Que informações ele está dando? Ele está dando endereço IP origem, ó, 192.180.101, é a máquina que está mandando o pacote. Endereço MAC origem, ele já colocou o endereço MAC dele, porque essa informação já vai para que o outro receptor já possa guardar essa informação também. Endereço IP Tá, esse aqui foi um primeiro pacote ARP, tá? Depois que ele está mandando dele mesmo, tá? Aqui está 101, tá? Ele deveria procurar pelo 104, então ele vai mandar um outro ARP depois. Esse aqui foi um pacote de descoberta. Eu vou explicar o que é isso aqui, tá? Agora, o importante do ARP é o seguinte: endereço destino FFFF, 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 é broadcast. Um pacote ARP ele vai por difusão para todas as máquinas da rede. Tá? Então, se a gente continuar a simulação, o pacote foi para todas as máquinas. Tá? Repara que fica fazendo em X quando a máquina recebe, mas não é para ela. Tá? Então, elas recusam. Né?
Então, a informação que veio por esse switch, né? Veio por essa porta, sai por todas as outras, menos pela que entrou. Aí continua. Quando chega no outro lado, né? Chega em todas as máquinas, chega na máquina que está investigando, 104. Né? Só essa máquina responde. Quando a máquina responder agora, ela já responde direto para a máquina destino. Tá? Repara que o ARP ele fez uma inundação. Chegou para todo mundo. Né? Então, o switch ele precisa mandar para todos. Né? Agora vem a volta. Tá? Na volta do pacote ARP. Né? Já está as informações todas preenchidas. Né? Nós temos o endereço IP, tá? Endereço MAC dele. Né? Endereço IP, endereço MAC do destino. Então, o pacote, quando chega lá na máquina destino, tá? Ela aprendeu. Agora, quando ele aprendeu, ele já pode mandar o pacote do ICMP, que é o pacote do ping. Aí agora ele vai normalmente trocando informações de ping de uma máquina com a outra. Deixa eu ler aqui a mensagem do Igor. Uma dúvida aplicada, deixa um aplicativo Android, que eu mexo no Clipper de uma impressora 3D. Igor, essa mudança de IP tá, é software. Você não. Aí eu tenho que ver exatamente o que é essa aplicação, tá? Que eu não conheço essa aplicação, né? Mas você tem como. Eu não entendi direito o que você quer fazer. Você quer mudar, que você quer travar o endereço da impressora. Deixa eu ler de novo aqui. Se puder abrir o áudio. Oi, professor. Boa Oi. tarde, bom dia. É que, por exemplo, esse software, né, é como se fosse um computador da mesma rede, né? Uhum. E aí as duas máquinas, elas têm que estar na mesma rede e aí vai ter o roteador, beleza. Aí a impressora 3D vai estar com o Clipper, né? Que é o firmware, conectado ao roteador, beleza. E aí a gente vai pegar o dispositivo, né, que vai ser o Android ou Linux, e aí ele vai se conectar também ao roteador. Uhum. Só que aí acontece, em tese, ele deveria se comunicar para vincular o IP, né? Só Uhum. que aí o roteador geralmente ele vai pegar, né? O IP vai ser de toda uma região. E Uhum. aí, na verdade, precisa se conectar com o sub-IP para estar vinculado e igual. E aí, por exemplo, esse esquema aí que o senhor colocou aí no simulador, né? Quando a gente vai conectar em rede ali os computadores, né? Isso daí é feito geralmente com cabeamento, né? Com cabo de rede, né? Para poder estar administrando as portas. Só que, por exemplo, se eu quisesse fazer isso sem fio, e aí como é que eu travaria isso para não ter que ficar toda hora fazendo uma configuração de botar o IP ali e colocar o mesmo IP numa máquina e na outra para fazer essa integração, sabe? Mas assim, as duas máquinas vão ter o mesmo IP? Não, né? Então, em tese, uma tem que saber o IP da outra, né? Para poder Tá, fazer a beleza. conexão. Não, a parte de ser com fio ou sem fio não faz diferença, porque esse é nível de enlace, essa configuração é na camada de rede. Né? Você pode configurar o roteador para fornecer IP estático. Né? Quando a gente fez lá o DHCP, a gente viu reserva de IP. Você pode associar o celular e o endereço MAC do celular e o endereço MAC da impressora sempre ao mesmo endereço IP. Com isso, eles vão sempre receber o mesmo endereço IP, toda vez que conectarem. Aí você reserva esse endereço IP para eles. Entendi, mas aí eu teria que fazer essa configuração, por exemplo, direto no roteador. Não seria uma configuração que eu poderia, sei lá, fazer via software em cada dispositivo, né? Não, tem que ser no roteador, porque é ele que administra os endereços. Você pode até configurar no dispositivo, mas aí corre risco de você botar um IP no dispositivo e o roteador fornecer esse mesmo IP para outro equipamento. Aí vai dar conflito. Entendi. Beleza, valeu, professor.
eu ver aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer numa simulação é forçar, tá? A gente tem aqui, deixa eu aqui resetar aqui tudo. Resetar a simulação, tá? Você pode também no ambiente de simulação, mais rapidamente, se você não quiser entrar aqui nos terminais, tá? Você pode fazer uma máquina mandar uma informação direta para outra, tá? Você tem aqui um botãozinho que é adicionar uma PDU simples. Uma PDU é uma mensagem de rede, tá? Então, se você clica em cima dele, você clica na máquina origem, pegar, por exemplo, esse 101, clica na máquina destino, tá? Ele vai mandar uma informação. Então, você já poderia, de forma direta, mandar testar a rede, né? Aí você manda fazer a simulação dessa informação, tá? Então, ela vai, tá? E ela volta. Tá? Cada vez que você faz um teste desse, né, você vai querer fazer, por exemplo, entre a impressora e o servidor. Você pode botar também a impressora para o servidor, tá? E ao mesmo tempo aqui botar um aqui do PC para o outro PC do outro lado lá, né? Você pode fazer no ambiente de simulação, a gente repara os pacotes passando ao mesmo tempo pelo switch, tá? O que é possível, né? Primeiro está indo a informação, solicitação de ARP, né? Para um descobrir quem é o outro, né? E você vai vendo todas as mensagens passando pela rede. Então, você vê aqui as mensagens que são trocadas, né? Quando você usa esse esquema para fazer esse tipo de teste, tá? Então, beleza, acabou, né? Você vai ficando com os pacotes de simulação aqui, né? E cada vez que você inicia a simulação, essas mesmas informações vão ser passadas, esses mesmos pacotes vão passar, tá? Então, aqui você tem a lista de pacotes de simulações que você programa aqui em cima, né? Você pode apagá-las também vindo aqui no botão Delete, né? Clicou 2 vezes, você apaga uma simulação, né? Se você quiser simular, por exemplo, também uma troca intensa de informações entre dois pontos, né? Você tem um outro aqui do lado que é chamado criar uma PDU complexa. Então, vou fazer uma PDU complexa aqui entre de novo, 101 e 104. Clica em cima, vai no 101, tá? Aí tem que botar o endereço do destino, eu clico aqui no 104, tá? Então, se é complexo, eu estou indo do 101 para o 104, tá? Eu tenho que botar um número de sequência inicial aqui, normalmente eu boto 1. E aqui eu vou botar ser um tiro, e eu vou especificar o momento que esse tiro vai acontecer. Ou posso botar aqui periódico, né? Periódico, por exemplo, no intervalo, botar para acontecer a cada 0,5 segundos. Então, fazer 2 pings por segundo. Aí eu venho aqui, create PDU. Né? Tá reclamando do tamanho, intervalo. Ah, tá, aqui eu botei vírgula, tem que ser 0,5. Né? Se eu botar aqui na minha simulação, botar aqui na maior velocidade, né? A gente vai ver, tá, que as duas máquinas vão ficar trocando informações o tempo inteiro. A cada meio segundo vai ser um pacote. Claro que na simulação não vai ser realmente a cada meio segundo, porque simulação os tempos não estão, os tempos estão indo, o tempo está passando mais devagar, né? Mas se eu passar aqui para real time, né, as máquinas elas vão estar trocando essas informações, né? A gente pode reparar aqui embaixo acontecendo, né? Tá, sucesso, sucesso, tá vendo? Está funcionando o tempo inteiro, né? Se eu tiro um cabo de rede aqui, já vai aparecer aqui, ó, falhou, failed, né? Então, a gente está conseguindo ver se as coisas estão funcionando. Aqui, no caso, a gente está mexendo na parte física, não tem muito o que funcionar ou não. Mas quando a gente começa a mexer com roteamento, a gente pode usar isso aqui como teste, né? Botar novamente o cabo entre os roteadores. Opa, liguei no lugar errado o cabo. Vou fazer rápido demais. Tá? O switch está negociando, enquanto está negociando, está falhando, porque a informação não passa. Eu vou adiantar aqui o tempo. Terminou a negociação, está com sucesso, está funcionando perfeitamente, né? Então, a gente tem como fazer esses testes aí, criando pacotes. Outra coisa que ajuda, né, a gente está trabalhando aqui com redes pequenas, né? A gente está montando redes que são redes bem pequenas aqui, né? Mas se a gente vai simular um ambiente de rede grande,
várias redes. Você cria, por exemplo, uma rede grande num campus, cria uma rede grande no outro campus, quer fazer a ligação entre essas redes. A gente pode fazer qualquer tamanho de rede aqui no simulador, tá? Mas a rede começa a ficar muito complexa. Então, a gente pode fazer o agrupamento de clusters. Eu posso, por exemplo, botar um campus inteiro dentro de um cluster, e depois testar a comunicação entre esses clusters, né? Deixa eu abrir aqui um outro exemplo. Aqui nós temos um exemplo de duas redes, né? Vamos dizer, por exemplo, que a rede da esquerda, a gente vai chamar, vamos dizer que é uma rede de um escritório, tá? E que a rede da direita é uma rede de uma fábrica. Como é que a gente trabalha com clusters? Aqui na barrinha, né? Lógico, físico, tem aqui uma nuvenzinha, que é para criar um cluster, né? Como eu faço para criar um cluster? Eu quero que essa minha rede aqui toda seja um cluster. Eu marco todo mundo, né? Estão todos marcados. Eu mando aqui criar cluster, né? Pronto, virou um cluster. Posso chamar de escritório. Da mesma forma, posso criar um cluster do lado de cá, tá? O cluster da fábrica. Então, criar cluster fábrica, né? Agora que ela posso mover à vontade, né? No mapa, estou mexendo todo mundo ao mesmo tempo, né? Se eu quero entrar no escritório, o que eu faço? Eu clico em escritório, eu vejo a rede específica do escritório, né? Se eu quero ver a rede da fábrica, clico e vejo especificamente a rede da fábrica, né? Vou fazer a ligação entre esses dois campos, vamos falar assim, esses dois clusters, né? Se eu entrar aqui nesse roteador, né? Deixa eu só botar aqui, deixa eu ver as interfaces que ele tem, tá? Aqui dele. Ele está com uma interface de fibra, tá? Aqui ele tem uma interface de fibra sobrando, tá? Cadê o... Tá, aqui então os dois estão com fibra ótica, tá? Então, vou fazer uma ligação de uma fibra ótica entre eles, né? A princípio, se eu botei em cluster, eles estão bem distantes, então vou usar uma fibra para ligar por causa da questão de distância. Como é que eu faço para ligar os clusters, né? Seleciono aqui fibra ótica, né? Fiber. Vou querer ligar o escritório à fábrica. Então, eu clico no escritório. Aqui eu tenho a lista de todos os equipamentos que eu tenho, né? Eu vou fazer ligação entre os roteadores, tá? Então, quando eu boto aqui em cima de roteadores, eu tenho uma porta auxiliar, uma porta de console. A gente vai, quando estudar roteador, ver o que são essas portas. Tem uma porta gigabit Ethernet. Pelo desenho, é uma porta de par trançado. Aqui, pelo desenho, uma porta de fibra. Então, vou ligar nessa porta de fibra, né? Vou ligar no roteador da fábrica. Então, mesma coisa, roteador 1, vou ligar na porta de fibra, né? Pronto, os roteadores estão ligados, né? Se eu ligo aqui no escritório, eu vejo uma fibra chegando nele, né? Ligada nesse roteador. Se eu entro aqui no cluster da fábrica, eu vejo a fibra chegando nele, ligando normalmente, né? Então, eu posso fazer agrupamentos, sendo que clusters também podem conter cluster, né? Esse aqui, todo cluster aqui, eu posso criar um novo cluster com esses dois clusters, né? Então, posso ter vários níveis na hierarquia, né? Assim como... E como é que eu desfaço um cluster, né? Se eu tenho um cluster criado, né? Eu juntei essas duas aqui. Agora eu quero desfazer esse cluster. A gente manda apagar, né? Quando a gente manda deletar, e é um cluster, ele pergunta, eu quero desfazer o cluster ou eu quero realmente apagar tudo, né? Se eu vier em cluster, ele só separa o cluster, né? Novamente aqui, ó, vou desfazer esse cluster aqui, tá? Uncluster. Apagar, uncluster. Mas ele mantém todas as ligações que foram feitas. Tá legal, pessoal, isso aí? Então, agora vamos começar a ver os equipamentos, tá? Vamos começar a largar um pouco o simulador, né? Então, aqui, a gente está vendo muitas funcionalidades do simulador. Como é a configuração de um equipamento? Então, esse aqui eu tenho um roteador, né? Ele está até falando aqui, o nome dele é roteador 0, deixa eu botar aqui, né? Ele é um roteador modelo 1941, tá? Esse modelo 1941 é um modelo de roteador mais simples, né? Mas ainda configurável, tá? Eu posso colocar vários dispositivos nele, tá? Tanto que eu estendi ele aqui
uma placa de fibra, né? Mas como a gente configura efetivamente um roteador, né? Um roteador doméstico, né, esse roteador que a gente tem em casa, normalmente ele é um roteador Wi-Fi. Esse roteador Wi-Fi, a configuração dele é feita com uma interface, né? Deixa eu botar aqui um roteador Wi-Fi. Vou botar aqui um home router, né? Um roteador doméstico. Tá? Esse roteador Wi-Fi, quando a gente clica nele, né? O que a gente faz? Ele tem um endereço IP padrão, que ele vem de fábrica, tá? E a gente liga um computador nele e a gente abre um navegador web. Quando a gente abre o navegador web, a gente clica aqui, ó, GUI. Essa aqui é a interface que a gente tem do navegador web, né? Então, com essa interface GUI a gente configura, né? Acho que muita gente já deve ter configurado um roteador em casa, está familiarizado com essa interface. A gente faz uma série de configurações nela. Então, aqui o setup, aqui a configuração da parte wireless. Então, isso aqui é exatamente a cara da configuração de equipamento, tá? Conforme eu já falei para vocês anteriormente, sempre tem aqui nessa aba config uma forma de eu fazer uma configuração rápida, mas que não é uma configuração real. Isso aqui é só para agilizar o processo de configuração dos equipamentos aqui no simulador. E um roteador real, como eu configuro ele? Se eu venho aqui no roteador e clico em cima, tá? Repara, eu não tenho uma aba GUI. É porque esses roteadores, né, normalmente esses equipamentos estão no núcleo da rede, eles não têm uma interface gráfica para configuração, tá? Alguns até têm. Quando tem, vai aparecer aqui, tá? A configuração dele é feita por essa interface aqui, ó, a gente chama de CLI, né? Command Line Interface, tá? Então, interface de linha de comandos, né? Esse tipo de equipamento a gente configura com uma série de comandos, como os comandos bash do Linux, como os comandos PowerShell do Windows, tá? São mais ágeis, tá? Isso facilita porque, normalmente, um roteador ele não é um equipamento que está do seu lado, ele não é um equipamento que está na sua mesa. Normalmente, um roteador que você vai configurar, ele nem está perto de você. Eu estou falando em termos de quilômetros, tá? Ele está a quilômetros de distância. Às vezes, ele está num ponto da rede onde a condição de chegada nele, os enlaces nem são tão rápidos. Então, a configuração por linha de comando é muito mais ágil. Você abre um terminal de linha de comando e você começa a enviar todos os comandos que é possível você dar, né? Então, a interface no roteador verdadeiramente é essa aqui. A gente clica aqui no Clear, é isso aqui. Ele tem um prompt. E a gente começa a enviar uma série de comandos para ele, né? Por esse mesmo prompt, você pode ver o que está acontecendo com ele. Vou botar aqui em duas partes, tá? Então, está aqui o roteador na esquerda, tá? E aqui na direita está a interface dele, aqui. Se você está vendo a interface do roteador, você está vendo, inclusive, algumas coisas acontecendo, tá? Por exemplo, vou desfazer essa ligação de fibra. Ele vai avisar que caiu a porta, né? Então, aqui, ó, vou tirar o cabo de fibra dele. Ele imediatamente fala, ó, Line Protocol Interface Gigabit Ethernet 010, também a gente vai ver o que são esses nomes, tá? Mudou o estado, né? Change state to down, mudou o estado para baixo, caiu, tá? Não tenho ligação, né? Inclusive, eu posso, por um comando, pedir para ver o estado de cada linha dele, como está, né? Tá aqui, só para... Vou postar aqui o comando. Show IP interface price, né? Ou seja, me dá um resumo das interfaces IP, tá? Ele está mostrando aqui que as interfaces, algumas estão up, outras estão down, tá? Então, no caso específico dessa Gigabit Ethernet 010, tá, ó, tá down, status down, protocolo down, tá? Já tem uma outra que é a VLAN, está administrativamente down, ela está configurada para não descer, tá? Só para mostrar as outras aqui em cima, tem duas interfaces Ethernet, tá? A interface de cima, que é a Ethernet 00, está up e up. Up e up significa ela está configurada para funcionar e tem um cabo nela, ela está funcionando. Essa outra interface aqui, 01, ela está configurada para funcionar, mas está baixa, tá? Vamos aqui, então, ligar novamente nosso cabo de fibra. Ligou. Ele já avisou aqui, ó, Line Protocol on Interface Gigabit Ethernet, Change the State to Up, né? Então, o protocolo da linha mudou para up, subiu, né? Se eu repetir o comando anterior, eu vou ter a informação que está up e up. Está tudo certinho.
Então, por comandos, a gente vai configurar esse roteador, né? Então, especificamente aqui nesse roteador, né, nós temos a Physical. A Physical me mostra o equipamento. Eu posso, inclusive, desligar ou ligar o equipamento, né? Eu desliguei o roteador, eu desliguei o roteador da esquerda, ó. Com isso, caiu todas as suas linhas, inclusive caiu a interface no outro roteador do outro lado. O roteador da direita ele está com o cabo ligado nele, mas a interface dele caiu. A interface caiu porque, embora o cabo esteja ligado, o parceiro no qual está ligado está desligado, né? Quando eu ligo o roteador aqui, ele vai levar um tempo para dar o boot dele. O roteador ele tem a arquitetura de um computador, tá? E enquanto ele está inicializando, quando ele terminar o boot, pronto, terminou o boot dele, subiu a interface de fibra, subiu também a interface de cabo e o switch está negociando ainda com ele, né? Aí, só para lembrar, né? Aqui no config, a gente tem aquelas configurações em que eu posso fazer uma configuração mais rápida, que não é uma configuração real, tá? Aqui no clear, eu tenho a configuração por linha de comando, né? Se eu pegar, por exemplo, um PC, né, eu também tenho a aba física, né, que mostra o PC fisicamente. Eu tenho a aba config, que é aquela que me permite fazer umas configurações mais rápidas. Eu tenho uma aba desktop, que a gente já viu que tem uma série de programas para a gente executar nesse PC. Tá? Então, programa para conexão Bluetooth, então uma série de informações, né? Tem uma área que programming, tá? Essas versões mais novas do Package 3 você permite você criar programas, se não me engano, em Python, tá? Mas para coisas bastante simples, tá? Para você poder fazer programas em rede para testar, né? Se eu coloco aqui um servidor, né? Um servidor, além dessas abas também física, aqui está a cara física do servidor, também aquelas configurações rápidas, né? O servidor também tem a parte desktop dele, mas o servidor ainda tem uma aba Services, né? Onde eu posso configurar alguns serviços aqui. Esses serviços aqui do servidor eles já vão ser apenas por interfaces rápidas, né? Então, posso configurar um servidor com protocolo HTTP, com protocolo DHCP, protocolo DHCP para o IP versão 6, né? O protocolo TFTP, tá? Roteadores, normalmente, eles salvam configurações remotas pelo protocolo TFTP. Então, que eu permito ter umas configurações TFTP, inclusive eu tenho aqui vários arquivos pré-configurados, né? Tem uma série de protocolos, NTP, e-mail, FTP, tá? Temos também a aba que é Programming, tá? Que também permite alguma pequena programação, tá? Então, quando eu chego no equipamento, eu tenho uma série de abas, onde nessas abas eu tenho acesso. Todas elas têm a parte Config, para aquelas configurações rápidas, e dependendo do equipamento, se for um computador, eu tenho uma aba Desktop, se for um equipamento de rede, eu tenho uma aba CLI, né? Para fazer a configuração dele. Bom, para fazer a configuração, tá? São uma série de comandos, tá? Um curso de CLI para configurar completamente o equipamento é um curso que leva horas, tá? A gente vai ver aqui, não vai conseguir varrer todos os comandos, mas vou mostrar para vocês os principais, tá? Para que vocês possam perceber como é o funcionamento. E quem tiver interesse, né, tem a possibilidade de estudar os comandos, tá? A Cisco mesmo, ela tem alguns cursos que são gratuitos, naquele caminho que eu mostrei para vocês lá, que vocês pegaram o curso do Package Tracer, você tem uma série de outros cursos, eles ensinam outras configurações, tá? Dá para estudar por fora também, existe muita documentação gratuita. Então, e quem for querer realmente ir para a área de rede, e aí vai ter que estudar esses comandos, aí tem a parte de certificação, tá? Esse simulador é excelente, porque inclusive a certificação da Cisco usa esse simulador aqui para saber se você sabe lidar realmente com o equipamento. Só os níveis mais altos de certificação é que você vai mexer no equipamento mesmo, tá? Mas é porque os níveis mais altos de certificação da Cisco, eles chegam ao requinte de alguns equipamentos estarem com defeitos de propósito em alguns pontos, alguns com defeito no software, outros com defeito no próprio hardware, né? E você tem que, na certificação, conseguir descobrir qual é o defeito e consertar, né? Na verdade, não consertar, né? Você relata qual é o defeito e troca o equipamento e bota para funcionar. Você tem que consertar a rede, não o equipamento, né? Mas aí é para quem realmente for querer fazer certificação, né? Bom, então, com relação a essa aqui, tá? Vamos fazer aqui
alguma configuração, um equipamento aqui, né? Só ver aqui o roteiro que eu vou seguir com vocês. Tá. Então, deixa eu criar um novo... um novo workspace aqui. Então, tudo bem, gente? Qualquer coisa vai falando aí, hein? Vou pegar aqui o... tá. Passa para a parte física. Ir para o armário. Tá? Bom, quando a gente vem aqui para uma sala onde estão os equipamentos, a princípio a sala está vazia se eu não coloquei equipamento nenhum. Tá? Eu posso colocar nessa sala alguns racks, né? Para colocar o rack aqui, né? O rack. Tô ruim. Tá. Criar um novo rack. Tá? Se a gente clica aqui em cima, a gente vai colocando racks de rede. Então, eu posso colocar vários racks e fazer ligação a esses racks. Assim como aqui do lado, eu posso colocar mesas. Tá? Deixa eu diminuir o zoom para a gente poder ver as mesas. Eu coloquei uma mesa, posso colocar mais mesas. Então, posso sair colocando racks e mesas, tá? À vontade aqui, tá? Para fazer a minha organização. Tá? Eu não vou precisar de tudo isso. Então, deixa eu apagar aqui os meus racks, alguns racks e algumas mesas. Vou ficar só com esse meu rack mesmo. Né? Bom, vou colocar um switch nesse rack. Né? Para colocar um switch, a gente vem aqui em equipamentos de rede. Né? Temos aqui roteadores, switch. Né? Vou botar esse switch aqui, que é o 2960, que é o mais conhecido lá da Cisco. Tá? Quando eu coloco um switch, ele automaticamente bota uma régua de alimentação também. Né? Então, deixa eu subir, botar essa régua de alimentação lá para cima. Tá? Tá aqui o meu switch. Vou aumentar aqui o zoom. Tá? Bom, então, uma coisa, eu já comentei rapidamente. A gente no REC está sempre vendo a parte da frente do switch. Né? Se eu quiser ver a parte de trás do switch, né, eu posso clicar aqui no botão direito no Inspect Rear. Tá? Eu vou ver a parte de trás. Eu vejo que os switches, tá, eles possuem aqui na frente as portas RJ45. Tá? Então, aqui eu tenho 24 portas, né? 24 portas Fast Ethernet e 2 portas Gigabit Ethernet. Então, portas 100 megabits, portas 1000 megabits ou 1 GB. Tá? E aqui atrás do switch eu tenho uma porta que a gente chama de porta de console. Essa porta de console é a porta que a gente usa para fazer a configuração do equipamento. Tá? Como eu faço, então, a configuração desse switch? Eu vim aqui para botar aqui agora uma mesa. Vou botar aqui, então, um computador. Então, dispositivos finais. Um PC. Né? Então, coloquei esse computador na mesa. Né? Então, agora eu tenho um switch e o computador. Vou descer o switch para ficar mais fácil aqui. Bom, então, eu já comentei com vocês semana passada, né? Mas vou mostrar aqui novamente, né? Para quem não lembra ou para quem não estava na aula. Deixa eu só achar tudo aqui. Tá. Vou abrir aqui a câmera. Né? Então, esse aqui é um cabo, né? Que a gente chama de cabo rollover. Né? Ele é um cabo de rede. Na verdade, a gente usa um cabo de rede para facilitar. Ele é um cabo serial. Né? Tanto que o rollover que vem com a Cisco mesmo é esse aqui. Não é um cabo de rede. Tem um cabo flat. Esse cabo rollover, numa ponta, ele tem um conector serial, onde a gente liga na porta serial do computador. Né? E na outra ponta, o cabo que a gente entra no console, que é um cabo de rede, RJ45. Apesar de ser um cabo de rede, apesar de ser conector, apesar de ser um conector de rede, isso aqui não liga numa tomada de rede. Tá? É uma tomada igualzinha só para facilitar a conexão. Tá? Mas não serve, esse cabo não serve para rede. Né? Deixa eu achar mais um aqui.
Tá atrás do meu notebook, por isso que eu não estava achando, né? Então, isso aqui é um cabo serial. Antigamente, os computadores tinham portas seriais, hoje não tem mais, tá? Então, como não tem mais, a gente precisa comprar esse tipo de conector se a gente vai configurar os equipamentos. Ele é um conector que tem uma porta serial numa ponta e uma USB na outra, né? A gente, então, faz a ligação, né, do cabo nesse adaptador, liga o adaptador USB no computador, liga essa outra ponta no equipamento e aí a gente consegue fazer a configuração. Tá? Então, aquele cabo ele está representado aqui nas conexões como um cabo console, tá? Que é esse cabo aqui, ó, né? Então, o cabo de console a gente vai ligar, né, no computador e vai ligar no switch, né? Só que eu preciso ligar no console do switch, né? Então, vou olhar a parte traseira dele, né? E liguei o cabo no console, tá? Tá ligado lá atrás do switch, tá? Beleza, né? Se eu tivesse no lógico, aqui no mapa lógico, eu vou poder ver esses dois equipamentos. Eu estou com o PC ligado no console, no switch. Aqui, para facilitar, eu poderia ter clicado no switch e ir direto aqui na CLI, na Command Line Interface dele. Tá? Mas, no PC, tá? No físico, que é o que acontece mesmo, tá? Não tem essa opção. Então, se eu quero configurar um switch, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar um cabo desse na console. Tá? Aí eu venho aqui no computador, né? Clico em cima, no desktop, né? Eu vou precisar de um programa de terminal. Tá? O Isabelle está perguntando. Não, Isabelle, não tem diferença nenhuma não, tá? De 48 portas a 24 portas. Até porque a gente não vai ligar em nenhuma dessas portas, a gente vai ligar na porta de console, tá? Aqui eu só vou mostrar como funciona a CLI, tá? Como é que a gente usa ela. Então, antigamente o Windows, tá? Até o Windows 95 com certeza, tá? Mas morreu no Windows aí no caminho. Windows 10 eu sei que não tem mais, tá? Não tem mais programa de terminal, pelo menos que eu saiba, tá? Se eu não escrever terminal, ele abriu um programa de terminal, tá? Mas não faz mal, porque isso tem vários programas de terminais gratuitos, né? Normalmente a gente usa para configurar um programa chamado PUTTY. Você coloca o PUTTY no computador e você abre, então, a conexão, né? No caso aqui, clicando em terminal, né? Todos os programas de terminal, eles são usados para comunicação serial, tá? Então, aqui você escolhe a velocidade, quantos bits de dados são. Então, 1 byte são 8 bits de dados, né? Aqui 9.600 bits por segundo. Tá? Então, você pode escolher várias velocidades de conexão, né? Paridade nenhuma. Você pode ter paridade nenhuma, paridade par, paridade ímpar, tá? Stop bits pode ser 1, 1,5 ou 2, tá? Deixar 1. E controle de fluxo nenhum, X-on, X-off é por hardware, tá? Essa aqui é a configuração padrão para equipamentos de rede. Então, o terminal do PC ele já abre com a configuração padrão. É só você dar OK, tá? Que você abre aqui o terminal, né? Você dá Enter. Espera aqui, ó. Não sei se eu mudei alguma coisa sem querer, tá? Ele só para me contrariar. Não, tá indo. Não sei se eu liguei na porta certa. Não, também liguei na porta errada, tá? Aqui eu liguei ele na USB, ele deixou. Ele traiu aqui o simulador, tá vendo? Vou fazer a ligação correta de novo, tá? Porque essa aqui é a porta. Na verdade, essa aqui é a porta Ethernet, tá? Aqui eu quero ligar aqui na serial. Então, deixa eu pegar aqui o cabo de novo. Agora sim, resta os 32, ligar na traseira dele. Agora sim, ligou, foi ligado. Vamos ver se agora o terminal vai. Então, o simulador ele prega isso na gente, né? Como o conector é igual do RJ45 e do console, ele deixa botar, né? Assim como você erraria no equipamento. Ele deixa você errar e ele deixa você quebrar a cabeça, né? Então, vamos abrir o computador, terminal. Deixa eu mandar conectar de novo. Tá aí, ok. Tá, agora beleza, tá conectado no equipamento, né? Tô dando Enter, tá lá dizendo, ó, Switch, que é o nome do equipamento, tá? Então, num equipamento, né, a gente teria exatamente isso aqui. Então, o que a gente está fazendo aqui, né, seria a situação lá real. Falei no PUTTY, deixa eu
abrir ele aqui para vocês rapidinho, tá? Só para verem como é a cara dele. Esse aqui é um programa de terminal, tá? Aqui eu estou na minha máquina mesmo, tá? Então aqui a gente vai... Então ele faz conexão, vários tipos de conexões. No caso aqui eu faria conexão serial, né? Então eu clico em serial, eu vou ter que dizer qual é a porta de comunicação, né? E aqui a velocidade 9600, né? Deixa eu ver aqui. Conexão serial, tá? Aqui é que eu boto os outros parâmetros. Então, a porta de comunicação com 1, que seria a porta que eu liguei o meu adaptador USB, né? E aqui aqueles parâmetros todos que nós vimos, velocidade, bits de dados, tá? Já está até com... Só precisaria aqui mudar o fluxo de controle para nenhum. Quando eu clicar em Open, ele vai abrir aqui um terminal exatamente como esse, tá? Então, é o funcionamento, né? Aqui na CLI, né? Como é que a gente envia os comandos, né? É só digitar o comando e dar Enter, né? Se eu coloco uma interrogação, né, ele me mostra os comandos todos que eu posso mostrar, que eu posso utilizar, tá? Então, posso usar um comando, não sei se vocês estão vendo bem aí, tá? Porque a letra é pequenininha aqui, não tem como aumentar, né? Mas é um comando, eu posso dar um comando telnet, tá? Com telnet eu posso acessar um outro switch a partir dele, tá? Sair, né, fazer um logout, eu posso fazer um ping para testar a conectividade da rede. Normalmente, o comando que se dá aqui na entrada é o comando enable, tá? Então, enable habilita, tá aqui, ó, comandos privilegiados, tá? Um detalhe que essa aqui ele tem é que você não precisa dar o comando completo, basta você dar ele de forma diferenciada. Por exemplo, se eu der o comando enable, começa com E. Se eu clicar em E, e se eu der Enter aqui, ele não sabe se eu quero fazer enable ou exit. Então, se eu botar um E e der Enter, ele vai falar, ó, comando umbigo. Agora, se eu botar EN, eu não preciso escrever enable completo, tá? Se eu botar EN já é suficiente, porque o único comando que começa com EN é enable. Então, eu botei EN, Enter, já habilitou. Mudou da setinha, do sinal de maior, para o hashtag, né, para o jogo da velha, tá? Então, isso aqui significa que eu já estou em modo de configuração. Configuração não, já estou em modo de comandos privilegiados, tá? Uma outra opção também, vou dar um exit aqui, né? Eu posso fazer EN e apertar o Tab. Eu vou apertar aqui o Tab, ele já completa um comando para mim, se eu quiser ficar com o comando completo. Então, da mesma forma, Enable, ele habilitou, tá? Bom, como a gente faz a configuração, então, tá? Todo modo de configuração, né? Se eu botar aqui interrogação, a gente vai ver aqui os vários comandos, tá? Vou dando Enter, ele vai mostrando mais. Então, aqui são os comandos privilegiados que eu posso dar, tá? O comando de configuração, ele começa com configure, né? Então, para eu fazer a configuração, eu tenho que dar o comando configure terminal, tá? Com isso, eu vou entrar no modo de configuração pelo terminal. A gente repara que o prompt mudou para config. Quando mudou para config, significa que já estou em modo de configuração, né? Eu posso entrar com comandos, né? Quais comandos de configuração eu tenho? Novamente, se eu apertar a interrogação, eu vejo os vários comandos que eu tenho de configuração, né? Vou usar, por exemplo, o comando hostname. O comando hostname é que coloca o nome do equipamento. Um switch, por padrão, o nome dele é switch, tá? Mas eu posso mudar o nome do equipamento para dizer aonde ele está, né? Posso dar, por exemplo, o nome switch sala 8, né? Posso botar o nome que eu quiser no equipamento. Então, aqui eu escrevo, ó, hostname. Inclusive é um comando do Unix, né? Você muda o nome de uma máquina em Unix com esse comando. Muitos comandos são parecidos com o Unix, tá? Então, hostname eu vou chamar de comutador 5, tá? Enter. Aparece aqui, comutador 5, tá? Isso aqui parece que não, mas é uma grande uma ajuda, porque às vezes você está configurando vários equipamentos ao mesmo tempo, está com várias janelas abertas,
e pelo prompt você vê claramente qual equipamento você está configurando. Tá? Então, uma das primeiras coisas que se faz normalmente é configurar esse equipamento. Tá? Uma coisa importante também dos switches os equipamentos de rede, eles têm dois tipos de memória. Tem o que a gente chama de memória de startup e a memória corrente. Tá? É startup config e running config. Toda a configuração que a gente faz é na memória corrente. Quando você aplica uma configuração, você dá um comando, a configuração passa a valer de imediato. Só que ela só vale para a sessão corrente. Se o equipamento for desligado e for ligado novamente, tá? Você vai perder essa configuração. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Eu mudei o nome dele para comutador 5. Aí, beleza. Vou sair daqui da configuração. Né? Vou dar um comando reload, que é para reiniciar ele. Tá? Ele já avisa, ó. Tem configuração que não foi salva. Você quer salvar? Não. Tem certeza? Sim. Ele está dando boot aqui, ó, é o processo de boot do dispositivo, tá? Exatamente o que você veria. Tá? E quando eu volto aqui, ó, um switch, tá? Eu não tenho a configuração. Eu preciso salvar uma configuração, tá? Isso é importante porque às vezes você dá um comando nele que você perde o acesso a ele. Dá um comando errado, perde o acesso. Se você não salvou a configuração ainda, você vai lá, desliga e liga o equipamento, você tem a sua configuração anterior salva. Tá? Então é diferente de um roteadorzinho doméstico, por exemplo, que a gente vai dando os comandos e ele já vai salvando. Tá? Então, aí novamente aqui, enable, né? Entrar em modo de configuração. Eu posso abreviar por conft, embora seja configure terminal. Estou em modo de configuração. Aí, de novo, hostname. Vou chamar lá de novo. Comutador 5. Enter. Né? Estou em modo de configuração. Eu saio do modo de configuração. Existem duas formas de eu gravar uma informação. Ou eu uso o comando write memory. Tá? Esse comando write memory, ele faz a gravação das informações que estão na memória corrente para a memória de inicialização. Ou o comando principal que se dá, tá? É a opção, tá? Mas o comando primitivo dele é copiar de uma memória para outra. Então seria, no caso, ó, copy, running config. Running config é a configuração corrente para startup config. Tá? Quando eu faço esse copy, ele vai, ó, arquivo destino, startup config, confirma, sim. Tá? Monta a configuração e salva. Né? Com isso, a configuração foi salva. Se eu reiniciar, eu tenho lá comutador 5. Né? Só para mostrar uma diferença novamente aqui, entrar novamente em configuração e vou botar o nome, vou mudar novamente o nome dele. Hostname teste. Posso se chamar teste aqui. Sai do modo de configuração. Se eu quiser ver a configuração da máquina, eu posso dar o comando show running config. Tá? Running config vai me mostrar a configuração atual. Então, eu posso até ver, ó, hostname teste é a configuração que tem nele. Tá? É o que está valendo, teste. Tá? Se eu peço agora para ver a configuração do startup, show startup config, configuração de inicialização dele. Né? O nome aqui da máquina já é comutador 5. Então, a gente percebe que existe diferença nas configurações. Né? Ele sempre vai inicializar com a configuração que está no startup config. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Vamos fazer uma configuração inicial nele aqui, né? Aí, na semana que vem, a gente vai começar já fazendo configuração de roteador propriamente dito. Tá? Uma primeira coisa que a gente tem que fazer, tá, é colocar senha nos equipamentos. Né? A gente está reparando aqui que eu já entro, já configuro. Né? O que acontece se alguém chegar com o seu cabinho, conectar lá e usar o switch? Tá? Vai acessar normalmente. E o pior ainda, não precisa nem colocar um cabinho, né? Que para colocar o cabo você tem que ter acesso físico ao equipamento. Isso já seria ruim. Mas se eu colocar um endereço IP nesse switch, para que eu possa gerenciar ele remotamente, se ele tiver sem senha, qualquer pessoa ligada em rede consegue fazer um telnet para ele e administrar ele. Né?
Então, a gente precisa configurar senhas, né? Então, como a gente configura a senha, né? A gente tem várias formas de entrada, né? Pela console, por telnet, tá? Tem entrada para habilitação, né? Então, como é que eu mudo a senha do console? Quero evitar que alguém coloque um cabo nele, tá? Então, outro exemplo de configuração. Então, sempre, né? Começo com configure terminal para fazer a configuração, né? Eu tenho que dizer, ó, eu sempre que vou fazer uma configuração, eu primeiro entro na parte que eu quero configurar para depois fazer a configuração propriamente dita. Então, o que eu quero configurar? Eu quero configurar o console. Então, aqui, ó, line, console, né? 0. Esse equipamento ele só tem um console, só tem uma porta de console, que é a porta 0. Então, line, console 0. Com isso, ó, config line, tá? Estou configurando uma linha de console, né? Bom, o que eu faço? Vou botar uma senha aqui, tá? Password, tá? Redes 123, com R maiúsculo. Tá? Com isso, a linha de console já tem uma senha. Só que não adianta eu botar a senha. Essa é a senha do console. Mas eu tenho que ordenar para ele que ele peça login. Para isso, o que eu tenho que fazer? Login. Tá? Com isso, agora, essa linha exige o login. Tá? Sair da configuração. Quando eu boto o exit, eu saio da configuração do console, mas eu continuo em modo de configuração. Tá? Exit novamente, sair da configuração. Tá? É sempre bom salvar a configuração. Vou botar aqui write memory, né? Posso abreviar por wrmain. Salvou a configuração, né? Se eu sair daqui agora, vou tentar novamente, vou reconectar pelo console. Ele já está me pedindo a senha. Tá? Então, redes 1, 2, 3. Tá? Consegui acesso. Bom, pessoal, então agora o que a gente vai fazer, tá? A partir da semana que vem, né? A gente vai configurar começar a configurar roteadores, tá? Começar a configurar roteadores para fazer essa ligação dos roteadores em rede. Então, a gente vai ligar esses roteadores, fazer a configuração, simular quedas, simular erros, tirar cabo de rede para ver o comportamento do roteador, fazer configuração dinâmica, fazer configuração estática, tá? Ou seja, botar uma rede com roteadores realmente para funcionar. Tá? Uma outra coisa que é importante, um recado que o Boente e a Ana Maria pediu para passar para vocês. Tá? Eu já coloquei até lá no Canvas, tá? Mas eu vou colocar aqui no chat também. Tá? Semana que vem é Semana da Computação. Vão ter uma série de palestras e oficinas. Tá? Então, é interessante. Quem estiver precisando de hora AC, vai valer a hora AC. Tá? Mas, mais do que isso, né, é importante mesmo é o conhecimento que vocês podem ter lá. Tem muita coisa que são extracurriculares, muitas palestras são interessantes. Tá? Então, estou colocando aqui o link para vocês vocês possam se inscrever nessas palestras, já que existe limitação de vaga. Né? Estou também colocando aqui o link para quem quiser se inscrever nas oficinas que vão ter. Tá? Então, as palestras vão ser de manhã e de noite, né? As oficinas vão ser à tarde, tá? Com a parte específica de rede. Tá? Vai ter uma oficina, que o nome da oficina até não foi muito bem escolhido, não, e a culpa foi até minha, que quando eu estava conversando, eu acabei dando esse nome. Tá? O nome da oficina, essa oficina vai ser quarta e sexta. Tá? Vai começar na quarta e terminar na sexta, de 4 da tarde às 6 da tarde. Tá? Especificamente nessa oficina, tá? Eu vou mostrar, né, inclusive uma parte mais baixo nível, essa parte de configuração, um simulador de configuração de switch. Então, na segunda-feira, uma parte teórica. Vou falar também da parte de endereçamento de subrede, uma parte até um pouco mais avançada do que a gente viu em sala. Tá? Que a gente viu em sala foi uma distribuição muito bonitinha, uma distribuição muito acadêmica. Tá? Mostrar até uma distribuição mais verdadeira, quando a gente tem tamanho variável de redes. Tá? Então, na quarta-feira, nessa oficina, para quem quiser fazer, tá? Vai ser uma parte um pouco mais teórica, embora eu vá mostrar alguma coisa em simulador também. Tá? E na sexta-feira a gente vai usar os roteadores que tem disponíveis lá na Veiga. Tá? A Veiga ela tem 3 roteadores. Tá? A gente vai fazer ligação desses roteadores, vai botar o cabeamento dele, vai bolar uma estratégia de rede. Tá?
lá na hora a gente vai conversar. Eu já vou até levar uma situação para a gente montar, tá? Mas um cenário, né? Mas, inclusive, a gente conversando lá, eu vou tentar até ver se o pessoal consegue sugerir qual seria o cenário, tá? A gente pode fazer vários cenários diferentes, botar os roteadores para funcionar com configuração dinâmica, botar roteadores para funcionar com configuração estática, né? Então, resumindo, né? Quarta-feira é uma parte um pouquinho mais teórica, sexta-feira é uma parte mais prática, onde a gente vai mexer com os roteadores. Isso é oficina de rede. Mas vão ter várias outras oficinas, né? Aí, Natália, essa pergunta está perguntando se é só para aluno, eu não sei dizer, tá? Aí você me pegou com essa pergunta, tá? Mas sei se tem um contato lá do Boente, o e-mail dele, o Boente, o Thiago Gabriel, eles sabem te dizer com mais certeza, tá? Se tiver o contato aí ou do Boente, ou do Thiago Gabriel, ou então da Ana Maria também, acho que eles vão poder dizer com mais certeza. Eu realmente não vou chutar aqui não, dizer que é ou que não é, tá? Nem me Professor, passou. Oi, bom dia. bom dia. Eu vou ver com eles, então, essa questão aí, se eu posso convidar alguns amigos. E outra coisa que eu queria falar com o senhor é que eu vi que eu estou com 6 faltas, sendo que eu tive dificuldade de entrar na matéria do senhor, porque eu tive que fazer equivalência. Aí é por isso que eu não participava, entendeu? Aí teria como o senhor ver para mim? Tá. Manda e-mail para mim, porque senão eu vou acabar esquecendo, tá? Tá. Você só manda Pelo e-mail que eu vejo lá, Canvas? resolvo isso. Manda e-mail mesmo. Então pode ser pelo Canvas também, tanto faz, eu sempre olho o Canvas. Ou pelo e-mail ou pelo Canvas. Tá bom então, Tá? professor. Obrigada. E essa questão dos amigos, por exemplo, essa oficina, eu já fiz uma parecida há um mês e meio atrás, mais ou menos, tá? Sobrou bastante vaga nela. Então, assim, se vocês estiverem dispostos a arriscar e chegar na oficina, por exemplo, às vezes, mesmo que não possam, vamos supor que não possam. Se tiver a fim de arriscar, chega lá e tiver vaga, acho que não vai ter problema entrar, não. Tá? Caso de não Tá poder, se bom. puder, tranquilo. Tá bom, obrigada, Tá? professor. Nada. Puxar aqui a relação de chamada. Difícil. Bom dia. Bom dia, pode falar. A estrutura da 2 do senhor vai ser equivalente a essa demonstração no simulador? A gente vai ter que montar algo assim? Eu estou pensando como vai ser, porque, na verdade, a legislação agora... A legislação não, né? A norma agora da Veiga está obrigando prova, tá? Eu estou pensando em passar um trabalho valendo ponto na prova e a gente faz a prova, tá? Tá bem. Eu vou ter que correr atrás de um prejuízo aí da nota. Aí eu já queria começar a me inteirar já com esse simulador. Essa O parte, a trabalho... partir da semana que vem, vai ser bastante importante, tá? Para o trabalho em si. E o nosso trabalho vai ser configurar roteadores, tá? Perfeito. Então, semana que vem já começa, é bem importante, né? Mas se puder pegar esses vídeos que a gente fez aqui, já assistir e já começar a usar o simulador para testar, melhor, tá? Claro que fazendo trabalho tem mais tempo para fazer, né? Mas claro que treinando antes facilita. Isso, eu quero treinar antes porque eu tenho que recuperar minha nota. Obrigado. Né? Professor, então seria um complemento para a nota? Seria isso? O trabalho seria um complemento para a prova? Ok. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Professor, consegue me escutar? Oi, tá baixo, mas estou ouvindo. Oi, melhorou alguma coisa? Melhorou. Uma dúvida agora mais relacionada com IPv6. No IPv4, é muito simples eu gerar o ping, né? Eu vou lá ping e coloco o endereço. No IPv6 seria a mesma coisa? Se eu quiser pingar pelo IPv6? Se eu quiser abrir, sei lá, uma interface, em vez de apontar para o IPv4, eu tenho um serviço web rodando, uma máquina que tem IPv4 e IPv6. Eu vou botar lá o HTTP, o endereço dela, e vou acessar o meu serviço. No IPv6, como que eu faria? É exatamente a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, até só fazer um teste aqui, ó, ping www.google.com. Tá vendo, ó? Tá indo o IPv6, ó. Né? E eu poderia dar o ping com o próprio endereço da Google mesmo. Deixa eu copiar aqui, porque é meio chato digitar o endereço IPv6, né?
Caramba, de novo. Primeiro escrever ping e depois copiar lá. Normalmente. Tá, e agora uma outra dúvida em relação ao IPv6. Por exemplo, IPv6 já é um IP público, certo? Todo público. Todo público. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço rodando numa máquina que ela tem IPv6, esse serviço está apontado para esse IPv6, e eu abro uma porta para ela, eu não preciso liberar essas portas no roteador, se eu apontar direto para o IPv6 dela. Isso vai depender do roteador. Tá? Sendo sincero contigo, o meu roteador aqui em casa, você pode ver, ele é até IPv6, né? Mas eu não entrei nas configurações dele, eu nunca fiz isso. Eu creio, eu vou falar especificamente, não é propaganda, não é nada aqui, né? O meu roteador é o da NET, tá? O da Claro. Tá? A Claro, quando ela coloca o roteador na casa, pelo menos aqui em casa, vou falar daqui de casa, tá? Ela me deixa a senha, e eu posso, se eu quiser trocar a senha, eu posso configurar completo esse roteador, eu posso fazer o que eu quiser nele. Eu creio que ela já coloque, por padrão, alguma filtragem para proteger as máquinas aqui em casa. Tá? Eu nunca entrei porque eu tenho firewall em todas as máquinas aqui e não tem esse problema. Tá? Então, talvez, isso vai depender muito da operadora e do roteador, talvez você tenha que entrar lá para tirar essa proteção. Tá? Isso se tiver. Tá? Mas eu vou ter até que ver aqui, eu tô até falando agora, fiquei até curioso agora. Tá? Mas, assim, eu acredito que eles tenham posto algum nível de proteção. Tá? Agora, se não colocaram, é só usar. Mas se não funcionar, é porque existe alguma filtragem proibindo a entrada, um farolzinho básico, sabe? Que eu acredito que tenha. Eu acredito que então, tenha, em teoria, porque senão daria muito trabalho para eles. Sim. Então, em teoria, se eu quero criar uma VPN site-to-site, eu conseguiria apontar de IPv6 para IPv6 e ter uma sub-rede IPv4 rodando dentro dela. Pode. Maravilha. Essa que era realmente minha dúvida. Porque às vezes é o que o outro amigo comentou, né, de CGNAT. Às vezes a gente passa por vários NATs e a gente não tem como apontar para isso. Mas se eu consigo fazer isso pelo IPv6, talvez eu consiga não ter esse problema de precisar de um IP público. Isso. Né? O IPv6 já é público, né? Então, nem existe NAT para IPv6. Aí Mas a questão é essa só, é ver se o equipamento que está na sua casa ele faz um bloqueio ou não, né? Que eu acredito que faça, né? Assim, eu realmente acredito que faça algum bloqueio mínimo. Mas deve ser coisa simples normalmente. Você entra lá e tira. Não, eu uso aqui Oi, né? Eu uso aquele roteadorzinho da Nokia. Ele tem, sim, uma configuração simples de firewall, mas eu nunca tinha visto essa configuração pro IPv6. Na real, eu nunca tinha testado porque eu não sabia se era simplesmente colocar aí e se já ia conseguir funcionar. Mas vou fazer uns testes aqui. Obrigado. Nada. O Gustavo está falando ali, né? Que a operadora bloqueia normalmente a porta abaixo de 24, né? É que as portas abaixo de 24 são as portas registradas, né? Então, normalmente com os serviços lá. Né? Mas é questão de olhar e, dependendo, até mudar a porta do software. O Lucas está perguntando se a ideia do trabalho é sem individual. Pelo contrário, tá? A ideia é sem grupo. Tá? Até porque a turma é muito grande e o professor também é ser humano, né? Esse último A1, por exemplo, ainda fiquei doente no meio do caminho, perdi um dia de trabalho, mas foram 8 dias corrigindo trabalho, assim, de manhã até de noite, fora as aulas, né? Então, o trabalho em grupo alivia um pouco, né? Se todo mundo fizer individual, simplesmente não dá tempo de corrigir todos, tá? Pelo menos se for um trabalho bem feito, né? Eu pretendo dar para vocês um trabalho bem feito. Tá? Então, a ideia é realmente sem grupo. Mais alguém, Tarcísio, quer falar uma coisa? Está com a mão levantada? Ou só esqueceu? Eu só esqueci mesmo, professor. Obrigado. Vou baixar aqui. Tranquilo. Tranquilo. Mais alguém aí? Bom, então, bom final de semana, tá? E a gente se vê semana que vem. Se alguém aparecer lá na Semana da Computação, a gente esbarra lá. Um abraço para todos.